Olá, eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e estaremos então dando continuidade a esse tema que é bastante curioso, né, e especulativo sobre os anjos, os puritanos e os anjos. No vídeo anterior eu fiz a introdução ao conceito e agora vamos então sobre a natureza dos anjos segundo os puritanos. Vamos lá. O que ele diz a respeito da natureza dos anjos? Os puritanos, eles deixaram os catecismos de Westminster, o maior, o menor e outros escritos também que você vai encontrar na Bíblia de Estudo de Genebra. Então vamos lá. O catecismo maior de Westminster, pergunta 16, diz: Deus criou todos os espíritos angélicos como imortais, santos, com um conhecimento extraordinário. Grande poder a fim de executarem suas ordens e louvarem seu nome. Mas, sendo eles passíveis de mudanças, eles não são imutáveis os anjos. Ele tem esses atributos que a gente falou, mas não são imutáveis. Ou seja, tanto é que alguns se corromperam, né? Os puritanos que redigiram o catecismo tinham os anjos em elevada consideração, mas, ainda assim, os subordinavam a Deus, ou seja, sabiam que eles estavam subordinados e sujeitos a Deus. Thomas Ridgely escreveu uma imensa obra sobre o Catecismo Maior de Westminster. Ele afirmou que as Escrituras chamavam os anjos de estrelas da manhã, devido à sua glória acima de todas as outras criaturas, filhos de Deus, por Deus tê-los criado à sua imagem, espíritos, por serem imateriais. E nisso aqui ele vai dando a referência bíblica, tá? Eu não vou citar aqui porque provavelmente você não vai ler. Labaredas de fogo, devido à sua agilidade e fervor em obedecer a Deus, como está lá em Abacuque, né? Abacuque 1:7. Tronos, denominações, principados e poderes, como está escrito em Colossenses, que Paulo diz. Por causa de sua grande dignidade e seu nome e seu nobre trabalho. Eles têm uma nobre função. Vamos lá. Jonathan Eder descreveu os anjos como os nobres e os poderosos da corte celeste, como servos engrandecidos no palácio do Rei dos Reis, como está escrito em Mateus 18:10. Ao meditar sobre a pergunta de Hebreus 1:14 a respeito dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Essa é a pergunta que está em Hebreus. Isaac Ambrose reconheceu que nesse contexto, esse versículo confirma a superioridade absoluta do Senhor Jesus Cristo sobre os anjos. Ele gracejou: vedes que precisei ser cuidadoso com o que disse sobre os anjos, para que a glória de Deus e de Cristo não seja erroneamente atribuída a eles. Com base em Hebreus 1:14, Ambrose deduziu 5 doutrinas sobre os anjos. Olha aí o puritano Ambrose. São espíritos. São doutrinas, tá? Conceitos que são inquestionáveis. Doutrinas. Eles são espíritos, os anjos. Sua função é ministrar e servir. O anjo mais eminente também tem essa função. Servir, ministrar e servir. Os anjos foram incumbidos por Deus e por Cristo para realizarem essa tarefa. A função dos anjos é ministrar aos herdeiros do céu, que são a igreja de Cristo, somos nós, e não todas as pessoas. Quanto à natureza espiritual dos anjos, Ambrose assinalou a diferença entre a ideia de escolásticos medievais, que afirmavam que os anjos eram totalmente incorpóreos, e a ideia de platônicos de alguns pais da igreja, como Agostinho e do educador reformado
italiano Girolamo Zanchi, que acreditavam que os anjos possuíam corpos feitos de uma substância celeste, mais pura e imperceptível do que terra, ar e fogo. Ridgway considerava que esta última posição era uma tentativa de ser mais sábio do que aquilo que está escrito, e um exercício de imaginação sem qualquer argumento sólido. Ridgway afirmou que a melhor consideração que os anjos são seres que, assim como os espíritos humanos têm entendimento, vontade, responsabilidade perante a lei de Deus e o poder de influenciar objetos naturais, certo? Certo. Agora sair um pouquinho aqui, mas vou achar. Influenciar objetos materiais, certo? Na condição de seres de natureza incorpórea, os anjos não estão sujeitos à morte, porque a morte é a dissolução da parte do corpo, ao passo que os espíritos não são constituídos de partes, ou seja, os anjos, eles não estão sujeitos à morte. Deus que criou os espíritos poderia aniquilá-los, mas decidiu que existam para sempre. Eles não são eternos, tá? Eles apenas existem para sempre. Porque no momento que Deus decidir aniquilá-los, eles serão aniquilados. Samuel Willard escreveu uma longa exposição sobre o Catecismo Menor de Westminster. Embora o Catecismo Menor fale muito pouco sobre os anjos, Willard tratou do assunto em uma exposição sobre a natureza de Deus como espírito, pergunta 4, e sobre a obra da criação, pergunta 9. Willard afirma: os anjos são um grande grupo de seres ou substâncias espirituais criadas com o propósito de serem espíritos que servem a Deus. As Escrituras afirmam que os anjos foram criados por Deus. O número de anjos é tão grande que é imutável. Que é inumerável. Além disso, na condição de substâncias espirituais, os anjos possuem uma natureza específica. É só deles. Tanto Deus quanto os anjos são chamados de espíritos de uma forma análoga, ou seja, parecida, não são iguais, porém distinta. Willard fez as seguintes observações sobre como os anjos refletem Deus, a semelhança de Deus. Então, ele está mostrando que a partir de algumas características dos anjos, você consegue ver Deus como a sua imagem e semelhança. Os espíritos são substâncias invisíveis. Os espíritos são impalpáveis, não podem ser tocados. Os espíritos são os seres mais ágeis, ativos e espertos dentre as criaturas. Os anjos são mensageiros velozes de Deus para fazer a sua vontade. Viajam mais rápido do que o relâmpago. Nunca se cansam, são como o vento. Os espíritos são os mais fortes dentre os seres criados. São superiores em poder e são chamados de poderios. Um anjo é capaz de repetir um exercício de homem. Considere o que os anjos fizeram junto ao túmulo vazio, lá em Mateus 28. Os espíritos são os mais incorruptíveis dos seres criados. Isso se refere ao seu poder e não à sua pureza. Criaturas inferiores não conseguem fazer mal aos anjos nem destruí-los. Os espíritos são substâncias racionais, dotadas das mais nobres faculdades de compreensão e vontade, entendem por meio da razão e da revelação. Sua vontade ama a Deus e o povo de Deus, né? Os anjos que ainda estão na sua pureza, certo? Os puritanos viam os anjos como criaturas tremendamente exaltadas, mas ainda assim bem abaixo de Deus. Ambrose afirmou que, em alguns aspectos, dentre todas as criaturas do mundo, eles são os que chegam mais perto de Deus e por 6.000 anos têm mantido sem mácula suas vestes de ouros.
a pureza, a agilidade, a beleza, a glória, a santidade, a excelência dos anjos. Ridgway apresentou as comparações a seguir entre Deus e os anjos. Deus criou os anjos em santidade, mas a sua santidade é infinitamente menor do que a de Deus, de quem as criaturas afirmam: só tu és santo, Apocalipse 15. São superiores em conhecimento, mas só Deus conhece o coração dos homens. E o futuro, os anjos são poderosos, mas só Deus tem o poder de criar o mundo e sustentar sua existência e funcionamento. Só Deus consegue regenerar a alma para que esta seja uma nova criação. Deus criou os anjos no estado elevado de glória, mas não eram imutáveis. Muitos anjos caíram, deixando de ser filho de Deus para se tornarem inimigo de Deus. Os atributos dos anjos são os meros reflexos dos atributos de Deus, que é infinitamente mais glorioso do que os dos anjos. De acordo com Rilland, de inúmeras maneiras os anjos estão muito aquém de Deus. Os espíritos são criaturas, mas Deus não é. Ele é, era e será. Deus é ato puro, mas os anjos têm potencialidade de ser ou não ser e, consequentemente, de mudar. Por causa de sua própria essência, os anjos só podem estar em um lugar de cada vez. Os anjos estão sob o domínio do seu Criador. Como espíritos, as essências e os atos dos anjos são diferentes. Eles não partilham da simplicidade de Deus, devido à qual podemos dizer que Deus ama e Deus é amor. Wheeler escreveu: a natureza de Deus e a natureza dos anjos são infinitamente diferentes uma da outra. Thomas Manton descreveu os anjos como seres que ficam fascinados com a glória de Deus e por isso desejam profundamente, adolorosamente ver ainda mais a beleza divina brilhar na obra de Cristo, o Redentor de homens pecadores. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Então, como você pode ver, aqui nós tivemos um claro conhecimento sobre angiologia, sobre os anjos, algumas doutrinas, como você pode ver. Nós aprendemos que eles são velozes, são mais rápidos que o relâmpago. Lembra lá que Jesus falou? Assim como o relâmpago sai do Oriente, então os anjos eles são mais rápidos. E eles são mutáveis, eles têm a alternativa de obedecer ou não, tanto é que é por isso que Satanás caiu e levou a multidão consigo, né? Porque ele achou que poderia ser mais do que Deus. E eles têm poder, certo? Principalmente os demônios no tocante aos homens pecadores que estão sem Cristo. Os demônios, eles têm essa capacidade de se apoderar. No tocante, os anjos de Deus, eles estão aí para servir aos eleitos de Deus, aos chamados, aos salvos por Ele. Então, você viu basicamente aí essa doutrina que é muito boa, traz muito clareza para nós. Gostou? Deixa o seu like nesse vídeo. No próximo vídeo estaremos tratando sobre a história dos anjos, ok? Vamos lá. Canal Fé e Logística com Anderson Maia. Quer dizer, Teologia Puritana.